Boa noite, Dom. Isso que me aconteceu foi uma experiência tão estranha que até hoje não consigo entender. Como eu curto muito seus vídeos, achei que seria legal compartilhar uma das histórias mais esquisitas que já vivi. Eu sou bem cético, então essa experiência me deixou com a cabeça embaralhada por muito tempo, mesmo sendo algo que aconteceu comigo. Eu devia ter uns 10 anos e estava no ensino fundamental. Como em quase todos os sábados, um dos meus melhores amigos veio passar um tempo na minha casa. Nós dois éramos bem atentos ao que rolava ao nosso redor. Então, quando algo esquisito acontecia, a gente logo mostrava um para o outro. Naquela época, minha irmã tinha uma bonequinha de bebê que andava de 4 sozinha se colocasse pilhas. Nunca dei muita bola para ela. Só achava curioso o fato de ela piscar os olhos quando você a inclinava do jeito certo. Um dia a gente entrou na sala de jogos e lá estava a boneca bem no meio da sala de novo. A princípio, não ligamos muito, já que eu já tinha visto aquela cena várias vezes. Mas pensei rápido e achei meio estranho ela estar ali, considerando que minha irmã não brincava com ela fazia anos. Mesmo assim, só joguei a boneca contra a parede para ela bater e cair perto da caixa de brinquedos. Meu amigo, vamos chamá-lo de Johnny, gostava de variar entre brincar lá fora e dentro de casa, então saímos um pouco. Tudo parecia normal até voltarmos. Assim que entramos no corredor que dava para a sala de jogos, Johnny ficou parado sem reação por alguns segundos. Segui o olhar dele e vi a boneca eletrônica rastejando pelo corredor vindo direto na nossa direção. Ela tinha sido feita para isso, era a função principal do brinquedo, mas, por estar velha e bem usada, ela estava se arrastando de um jeito estranho enquanto avançava pelo corredor. Eu olhei para o Johnny e na mesma hora pensamos a mesma coisa. Só podia ser minha irmã. Tinha que ser, porque aquela boneca não funcionaria com as pilhas AA velhas e vazando que ainda estavam nela. Nós dois fomos até a boneca e quando a pegamos, ela soltou o típico choro que ativava quando alguém apertava. Chamamos minha irmã, mas nada de resposta. Confusos, procuramos pela casa toda. Descobrimos que ela ainda estava dormindo e não tinha como ter chegado perto da boneca o dia todo. Só para deixar claro, minha família não é do tipo que prega peças uns nos outros, especialmente com algo tão assustador quanto uma boneca. Nesse ponto, Johnny e eu começamos a ficar um pouco assustados, então colocamos a boneca debaixo de um monte de brinquedos na sala de jogos e deixamos ela lá. Felizmente, nas semanas seguintes, não tivemos mais nenhum problema durante nossas brincadeiras. Em um fim de semana, estávamos eu e meu amigo sentados à mesa de jantar da minha casa. Ele estava na minha frente e atrás de mim ficava a sala de estar, com alguns sofás e 2 estantes enormes. A gente estava conversando normalmente e no meio da conversa ele deu um gole no refrigerante. De repente, ele cuspiu a bebida pela mesa toda. Fiquei surpreso, especialmente porque ele sempre foi muito tranquilo. "O que aconteceu?" perguntei. Ele só apontou para trás de mim em silêncio. Quando me virei para olhar, fiquei paralisado. Lá estava aquela boneca, sentada bem no topo de uma das estantes gigantes, a uma distância considerável de onde eu estava, virada direto para nós. Nós dois corremos até minha mãe, que estava lá fora na hora, e perguntamos se tinha sido ela que colocou a boneca lá. Vale dizer que nem eu nem meu amigo teríamos como alcançar o topo da estante, já que ela tinha quase o dobro da nossa altura. Ficamos arrepiados quando minha mãe perguntou de qual boneca estávamos falando. Considerando que ninguém da minha família faria uma pegadinha dessas, meu pai estava fora, e nem eu nem meu amigo brincávamos um com o outro desse jeito, começamos a entrar em pânico. Algo estava definitivamente errado com aquela boneca. Pedimos à minha mãe que pegasse a boneca para a gente e a levamos para as lixeiras lá fora, na propriedade rural da minha família, onde ficou por um bom tempo. Por algumas semanas, isso foi o fim da história. A gente começou a esquecer o que aconteceu, até que um dia, em um fim de semana, eu acordei sem o Johnny estar por perto. Algumas vezes até pensei se tinha sido ele que tinha colocado a boneca nos lugares estranhos. Mas naquela manhã eu tive certeza de que essa teoria estava errada. Fui até a cozinha, que tem uma porta de vidro conectada à varanda da frente. Quando olhei lá fora, congelei.
A boneca estava presa no meio do caminho que levava à porta de vidro, como se estivesse rastejando na direção da porta, com o rosto virado para o chão. Contei tudo para a minha mãe sobre o que Johnny e eu tínhamos passado. Ela é uma pessoa religiosa que não costuma ter medo de muita coisa, mas, por algum motivo, bonecas sempre a deixaram desconfortável. Ela saiu imediatamente, pegou a boneca e disse que resolveria o problema. Perguntei a ela mais tarde o que tinha feito com a boneca, e ela me disse que esperou secar, já que estava encharcada por causa da chuva, e depois a queimou, jogando o que sobrou do plástico e das partes eletrônicas no lixo. Nunca mais tivemos qualquer outra experiência com aquela boneca, mas até hoje me pergunto o que poderia ter causado tudo aquilo, já que não fazia sentido ser alguém da minha família. Como eu disse, sou cético, mas essa história ainda me intriga. Se você curte histórias de eventos paranormais, estranhos e inexplicáveis, adoraria que você se juntasse à nossa comunidade, que está crescendo cada vez mais. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Estou separando ótimos relatos para o próximo vídeo e seria uma pena se você perdesse. E se quiser apoiar o canal, é só deixar o seu like. Isso já ajuda bastante. Comecei recentemente em um emprego novo que meu melhor amigo me ajudou a conseguir. Ele não me disse nada sobre isso antes. Trabalhamos no turno da noite 3 vezes por semana. Recebíamos mercadorias e normalmente tínhamos cerca de 6 pessoas na equipe. Nos outros dias, eram só 3 e às vezes só 1, quando as coisas estavam mais tranquilas. A loja tinha 16 corredores e os corredores de número 14 a 16 ficavam lá no fundo. No meu primeiro dia, que era o dia de descarregar o caminhão, me colocaram para trabalhar nos corredores 8 e 9. Como eu era novo, pegaram leve comigo, já que esses eram mais fáceis. Tinha outra pessoa trabalhando no corredor 10, bem perto de mim. Enquanto eu fazia minhas coisas, vi, de relance, uma sombra escura passando rápido. Achei estranho porque o lugar para onde foi é um beco sem saída, não tem nada lá. Na hora pensei que fosse o outro funcionário, já que ele estava de preto. Depois que terminei, fui até o corredor 10 e encontrei ele sentado no chão, mexendo nas prateleiras de baixo. "Você passou por mim alguns minutos antes?" Perguntei, mas ele falou que não. Então fui até o corredor 2, onde meu amigo estava. Contei a ele o que eu tinha visto e ele me disse que também via essas sombras, mas não tinha me falado nada antes. Queria que eu descobrisse sozinho e fosse contar para ele. Ele explicou que sempre vê a sombra pelo canto do olho, mas quando olha diretamente, ela some. Depois de alguns meses, novas pessoas começaram a trabalhar lá, e elas também passaram a ver a tal sombra se movendo. Elas vinham até nós para contar, e a gente nunca tinha dito nada antes, justamente para não influenciar o que poderiam perceber. Uma vez, eu estava trabalhando com outro colega. Meu amigo tinha tirado folga. Era por volta de 6 horas da manhã quando terminamos o trabalho e fomos para a frente da loja nos preparar para abrir e sermos substituídos pela equipe da manhã. A gente estava conversando sobre as coisas estranhas que já tinha vivido ali. As figuras escuras, os passos, sons esquisitos, quando de repente ouvimos um barulho alto de sacola plástica e um pacote de pão voou da prateleira, a alguns metros de onde estávamos. Nos entreolhamos, sem acreditar no que tínhamos acabado de ver e ouvir. Fomos até lá, pegamos o pão, colocamos de volta no lugar e tentamos descobrir como aquilo poderia ter caído. Não conseguimos. Batemos do lado da prateleira na base e nada. Aí bati minha mão na sacola e foi o mesmo som que ouvimos antes. O pão tinha sido jogado com força para fora da prateleira. Então, do nada, a maçaneta da porta do escritório atrás da gente começou a tremer, muito rápido. Ficamos parados, atônitos. Aquele movimento durou só alguns segundos, até a gente ouvir as portas da frente abrirem. O gerente da manhã tinha acabado de chegar. Em outra situação, pouco antes da meia-noite, uma caixa veio apressada em minha direção. Ela parou e perguntou se eu tinha batido na porta do banheiro. Eu não, você veio desse lado e eu estava andando na direção contrária. Não teria como ser eu.
Respondi. Ela perguntou onde estava o outro funcionário. Respondi. Corredor 16, lá no fundo. E meu amigo está no escritório de onde eu acabei de sair. Ela saiu apressada e na próxima vez que a vi, estava batendo o ponto e saindo com pressa. Mais tarde, meu amigo me contou que ela foi até o escritório e pediu para ver as imagens da câmera perto do banheiro, de uns 10 minutos antes. Ele, sendo gerente do turno da noite, tinha acesso ao sistema. Quando ele rebobinou o vídeo, disse que algo estranho aconteceu. Eles a viram entrando no banheiro, mas do nada, a tela ficou cheia de estática por cerca de 1 minuto e só voltou quando ela já estava saindo apressada. Esse minuto que ficou em branco foi exatamente quando ela disse que ouviu 3 batidas fortes na porta. Outra noite, estávamos com problemas de energia, então todas as luzes da loja estavam fracas, não tão brilhantes como de costume. Tinha 3 de nós trabalhando naquele dia, e eu fui escalado para o corredor 16, o que me incomodava por causa da iluminação ruim e da sensação meio assustadora que aquela parte do fundo da loja sempre tinha. Lá pelas 2 horas da manhã, meu amigo veio me chamar para almoçar, já que sempre comíamos nessa hora. Enquanto eu terminava de limpar e conversávamos, ouvimos um barulho logo ao nosso lado, no corredor 15, e então um rosnado. Só de lembrar disso agora eu me arrepio todo. Ficamos sem fôlego, nos encaramos de olhos arregalados e saímos correndo. Corremos passando pelo nosso outro colega de trabalho, que perguntou o que tinha acontecido. Contamos para ele, e ele disse que, mais cedo naquela noite, quando estava pegando as coisas para trabalhar no corredor 12, acabou caindo no chão. Eu senti como se alguém tivesse me empurrado e ouvi uma risada logo depois. Não quis contar na hora porque achei que não iam acreditar, disse ele. Pelo mesmo motivo, também não queríamos falar o que acabamos de vivenciar. Os 3 fomos ao escritório para ver a câmera no corredor 15. O que vimos lá foi de arrepiar. Contra as prateleiras, uma sombra parecia rastejar de lado, como se fosse o Homem-Aranha escalando a parede, se é que dá para imaginar. Depois disso, ficamos juntos a noite inteira, ajudando uns aos outros com o que tinha que ser feito. Vou parar por aqui com os relatos, porque senão esse e-mail nunca vai acabar. Teve outra noite em que estávamos os 3 no porão, guardando umas coisas, conversando e rindo. As escadas que levavam ao porão eram velhas e faziam bastante barulho. Era fácil ouvir se alguém estivesse descendo. A loja estava só com a gente 3 lá, quando de repente, nosso colega pede para a gente fazer silêncio e aponta na direção da escada. Todos ficamos quietos e começamos a escutar. Ouvimos passos pesados, parecendo de alguém usando botas, descendo devagar os degraus. Ficamos paralisados, trocando olhares em silêncio, enquanto os passos se aproximavam e paravam bem antes do último degrau, antes de conseguirmos ver quem era. Caminhamos juntos até a curva para espiar. Não havia ninguém lá. Hoje em dia não trabalho mais lá. Pelas pessoas que eu ainda conheço, eles acabaram com o turno da noite. Ninguém queria mais trabalhar nele. Tenho muitas histórias sobre os apartamentos onde morei, mas vou compartilhar esta aqui. Minha avó tinha um jeito muito especial de nos alertar quando algo estava para acontecer. Eu sempre a ouvia contar histórias sobre espíritos de parentes, mas achava tudo aquilo fascinante e nada mais. Eu era bastante cético, mas ouvia mesmo assim. Morávamos em um apartamento com certa atividade estranha, mas não dávamos muita importância. Quando nos mudamos para um apartamento maior, que era do meu tio, minha avó e eu estávamos pegando umas sacolas de fios e, de repente, ela parou e ficou meio desconfortável. "Você está bem?" perguntei. Ela me disse que tinha alguma coisa naquele prédio que não queria a gente ali. Como eu era o cético da família, só respondi: "Agora já é tarde demais, né?" Mais tarde, eu me arrependeria de ter brincado com isso. Foi um pouco antes do Natal de 1996, no apartamento da minha mãe. Quando você entrava, se sentasse no sofá, dava para ver direto a cozinha. Ela estava assistindo o filme favorito dela, A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, e eu, meio entediado, estava prestando pouca atenção na TV.
De repente, pelo canto do olho, pareceu que algo voou pela porta. Olhei e, como sempre, pensei que estava só cansado. Aí aconteceu de novo, indo para o outro lado. Olhei outra vez e disse a mim mesmo que devia estar delirando. Mais uma vez vi algo na porta e dessa vez pensei, não vou olhar. Mas como nos filmes de terror, quando você diz para o personagem não ir e ele vai, eu olhei. E lá estava, na porta, o contorno de um homem. Mas era só uma sombra, sem nenhum detalhe. Agora eu conseguia vê-lo claramente. Não fazia sentido, mas não conseguia desviar o olhar. Parecia que durava uma eternidade, mas na real devem ter sido só uns 2 ou 3 minutos. Meu irmão me perguntou o que eu tinha visto e foi aí que percebi que não tinha certeza. Ele foi até a cozinha com nosso cachorro, olhando ao redor, e o cachorro começou a rosnar daquele jeito baixo, algo que ele nunca fazia, mas de repente soltou um ganido como se tivesse se machucado. Ele correu para a sala e se escondeu debaixo do sofá. Nunca descobrimos o que era aquela coisa, mas nos mudamos uma semana depois. Recentemente passei de carro por lá e vi que o lugar estava sendo reformado, transformando os antigos apartamentos em uma casa de verdade, derrubando as paredes. E tudo o que consigo pensar é, será que ele voltou? Aquela noite me fez acreditar de verdade. Minha família se mudou para a casa da minha infância quando eu tinha por volta de 2 anos. Minha irmã mais velha tinha 5 na época. A casa nova era uma construção do final do século XIX, com paredes grossas de pedra, entre 60 e 70 centímetros de espessura, o que é bem comum aqui na Alemanha. Infelizmente não sei nada sobre as pessoas que construíram ou moraram ali antes. Só conheço os homens de quem meus pais compraram o lugar. Pessoalmente, eu sempre fui meio cético, até porque não vi nada de estranho durante minha infância ou adolescência. Mas minha irmã mais velha teve outra experiência. Em um dia quente de verão, lá pelo final de julho, começo de agosto, estávamos brincando no quintal, perto das pilhas enormes de lenha que tínhamos empilhado para secar. Cada pilha tinha cerca de 1,80 m de altura e pelo menos 5 metros de comprimento. Quando fizemos uma pausa na brincadeira, fui para dentro buscar algo para beber. Minha irmã ficou do lado de fora e deu a volta na lenha. Quando voltei, ela parecia um pouco confusa e até assustada. Então perguntei o que tinha acontecido. Ela contou que assim que eu entrei, viu uma cabeça espiando por trás das pilhas de madeira e se movendo ao longo delas. De início ela pensou que fosse nosso pai se escondendo para dar um susto nela. Então foi na ponta dos pés para tentar surpreendê-lo no final da pilha. No entanto, quando chegou lá e olhou na esquina, não havia ninguém. Mas o mais estranho foi que ela sentiu um frio absurdo naquele momento, apesar do calor que passava fácil dos 30 graus. Nosso pai estava na cozinha o tempo todo, comigo e minha mãe, e o jardim era cercado por uma grade alta, então ninguém poderia ter entrado ou saído. Além disso, morávamos numa vila pequena, com aquela parte do jardim voltada para um campo aberto, o que tornava ainda mais improvável que alguém pudesse estar se escondendo. Esse foi o primeiro grande encontro paranormal que minha irmã teve. Com o passar dos anos, ela continuou a ter experiências parecidas. Via pessoas que não estavam lá, ouvia arranhões durante a noite ou o ranger das tábuas do chão, como se alguém estivesse andando pela casa. Como mencionei, eu não acreditava muito em coisas paranormais naquela época, então não dei muita importância, já que eu nunca via ou ouvia nada. Minha mãe, por outro lado, tinha uma visão diferente, especialmente à noite, já que nosso pai quase sempre trabalhava no turno da madrugada. Ficávamos sozinhas com frequência, mas isso nunca foi um problema. Tínhamos um cachorro, um pastor alemão, que nos protegeria com a própria vida, então nos sentíamos seguras o suficiente. E como eu disse antes, vivíamos em uma vila minúscula. Mas, cerca de 20 anos depois, minha mãe me contou sobre algumas das experiências que teve, e uma em particular ficou marcada na minha mente. Certa noite, minha mãe foi acordada de forma bem desagradável, graças ao nosso cachorro latindo para algum animal aleatório, talvez um coelho ou um ouriço, pelo que ela imaginou.
Isso acontecia de vez em quando e, como o sono dela era leve, não era nenhuma novidade. Já que estava desperta, decidiu levantar para pegar um copo de água. No entanto, enquanto se preparava para sair da cama, ela me contou que viu uma sombra escura se arrastando para dentro do quarto vindo do corredor. A princípio, parecia apenas uma mancha negra, mas logo começou a se erguer das paredes e do chão, flutuando no meio do cômodo e se aproximando dela rapidamente. Ela descreveu a coisa como uma grande arraia, suspensa no ar, com uma cabeça sem nenhum detalhe no meio daquela massa escura que formava seu corpo. As barbatanas que saíam dessa figura se estenderam em sua direção. Minha mãe ficou paralisada de medo, sem conseguir reagir, e quando a criatura estava prestes a alcançá-la, desapareceu no ar. Ainda em choque, ela ficou sentada na cama por alguns minutos, até se esconder debaixo das cobertas. E naquela noite ela desistiu de tomar o copo de água. Agora, falando sobre a minha primeira experiência pessoal, que, para ser sincero, não foi tão assustadora, mas ainda assim me deu arrepios. Minha avó faleceu em 2021 e após o funeral, toda a minha família se reuniu na casa onde cresci. Ficamos conversando por várias horas, até que o telefone começou a tocar de forma estranha. Era um desses telefones sem fio que ficam na base, mas o som não era o toque normal. Foram vários toques rápidos e seguidos, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mãe pegou o telefone, atendeu, mas tudo o que se ouvia era um chiado. E para deixar ainda mais esquisito, não havia registro de nenhuma chamada recebida. Bem estranho. Mais tarde, naquela mesma noite, senti o cobertor sendo puxado de leve do meu ombro, e logo em seguida, uma mão quente repousou sobre ele. Eu sabia que estava sozinho no quarto com a porta fechada, mas curiosamente não senti medo nem ansiedade. Na verdade, foi uma sensação muito boa, e no fundo do meu coração, eu sabia que era minha avó se despedindo pela última vez. Coisas parecidas aconteceram com quase todos os membros mais próximos da minha família. Foi nesse dia que finalmente me tornei um crente. Minha família possui uma propriedade que fica literalmente no meio do nada. Lá, temos uma cabana muito antiga. Ela está lá há pelo menos 2 gerações. A história que nos contaram é que as pessoas que moravam naquela cabana eram a filha de um chefe indígena local, que foi expulsa da tribo por ter se casado com um homem branco, algo extremamente mal visto na época. Dizem que o chefe se sentiu mal por ter que expulsar a própria filha, então ele deu a ela e ao marido um pedaço de terra bem longe da aldeia. Pelo que lembro, o marido dela acabou morrendo de alguma forma, e a história diz que ela ficou arrasada e sozinha, e amaldiçoou a casa depois que a tribo se recusou a aceitá-la de volta após a morte dele. Agora, eu nunca fui de acreditar em maldições, e apesar de sempre ter gostado da história, nunca dei muito valor ao conto antigo que meus avós me contavam. A cabana, no entanto, sempre me deu um certo incômodo. Hoje eu tenho mais de 40 anos, e quando estávamos organizando meu casamento na propriedade, um parente me perguntou se eu entraria lá sozinho ou deixaria meus filhos entrarem. Eu respondi: nem pensar, não piso naquele lugar maldito de novo e nem deixo eles irem lá. E não sou o único da família a pensar assim. Durante toda a minha vida, aquela cabana sempre me pareceu estranha e sombria, independentemente da hora do dia. Já ouvi outras pessoas descreverem uma sensação de peso no ambiente e acho que essa é uma boa forma de colocar. Um peso sombrio e esquisito. Mesmo nos dias mais ensolarados, aquele lugar sempre teve essa vibe. Sempre tinha um monte de moscas mortas ao redor das janelas e os móveis eram velhos e cheios de poeira. Desde o momento em que eu passava pela velha porta de tela, eu já me sentia desconfortável. Nunca houve um motivo claro para isso, então sempre atribuí essa sensação à minha imaginação, que talvez fosse um pouco exagerada. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, minha namorada e eu decidimos passar as férias de verão na propriedade da minha família. Tinha bastante gente por lá, e eu me lembro de que havia vários trailers, campers e motorhomes. Como o espaço para dormir era meio limitado, resolvi parar de agir como um medroso e enfrentar meu receio da cabana.
Entrei com nossas coisas, joguei as bolsas no sofá do quarto, arrumei a cama em uma das camas e minha amiga fez o mesmo na outra. A noite foi super divertida. Passamos o tempo conversando, dando risada e assando marshmallows na fogueira. Quando já era bem tarde, voltamos para a cabana para dormir. Minha amiga é muito engraçada e sempre damos boas risadas quando estamos juntas, então estávamos bem tranquilas, sem nenhuma tensão no ar. Deitamos nas camas e continuamos rindo e batendo papo, até que ouvimos alguns barulhos estranhos e minha amiga se assustou. Eu tentei acalmá-la, explicando que a cabana era bem velha e que provavelmente havia ratos por lá, então era melhor não dar bola. Ela aguentou firme em sua cama por mais 2 vezes que ouvimos aqueles ruídos de arranhões, até que de repente ela pulou para a minha cama. Eu não me importei, até porque eu mesma não estava muito à vontade ali dentro. Ficamos deitadas ouvindo os barulhos novamente e eu comecei a explicar exatamente o que estávamos escutando, já que estava acostumada com ratos em algumas partes da propriedade. Quando os arranhões se repetiram, falei que eles só estavam procurando comida, e isso pareceu deixar minha amiga um pouco mais tranquila. De repente, começamos a ouvir batidas nas paredes e na sala de estar. Há um banheiro em um pequeno corredor entre o quarto e a sala, e sinceramente é a parte mais assustadora da cabana, sem uma explicação clara do porquê. Minha amiga estava tão aterrorizada que eu sugeri apagar a luz do quarto, assim talvez pudéssemos ver o que estava causando o barulho, torcendo para não pisarmos em algum ratinho perdido. Eu saltei da cama para o sofá, que ficava logo ao lado da porta e do interruptor de luz. Achei o interruptor rapidinho e acendi a luz. As duas olhamos ao redor tentando encontrar algum sinal de, qualquer coisa, mas não vimos nada. Falei que provavelmente eram ratos e que eles deviam ter fugido quando eu pulei. Apaguei a luz novamente e ficamos esperando ouvir mais algum som para acender e tentar pegá-los no ato. Depois de alguns segundos, ouvimos um baque no quarto e um estrondo na sala de estar. Acendi a luz e ri, porque mais uma vez não havia nada à vista. Saí do sofá e do nada minha bolsa voou do sofá para o outro lado do chão. Minha amiga gritou e eu só consegui dizer, que se dane isso, enquanto a agarrava e saíamos correndo. Quando passamos pelo banheiro rumo à sala, vi que todos os móveis estavam de cabeça para baixo, como se alguém tivesse jogado tudo pelos ares. Não comentei isso com ela. Corremos em direção à cozinha e à porta de tela, e de repente me ocorreu que talvez meus tios estivessem aprontando alguma brincadeira, já que adoravam fazer isso. Quando chegamos perto da porta de tela, vi que o gancho ainda estava trancado. Não havia outra entrada. A porta além também estava trancada. Então corremos direto para o trailer dos meus pais e contamos o que aconteceu. Meu pai voltou comigo até a cabana para conferir os móveis e tudo estava de volta no lugar. Não consigo explicar. Não faço ideia do que foi aquilo ou por que aconteceu. Nem sei se eles acreditaram em mim ou se algum membro da família acredita até hoje, exceto meu irmão, que tem a mesma sensação em relação à cabana. Mas honestamente não me importo. Minha amiga Carolina sabe o que aconteceu, e eu também, e nunca mais vou pisar naquela cabana de novo. Nós conversamos sobre isso uma vez, alguns anos depois. Ela me olhou e perguntou, você viu que todos os móveis estavam espalhados? Não sei dizer se foi reconfortante ou não perceber que ela também tinha visto aquilo. Agora nos mudamos para uma área rural, numa cidadezinha. A casa é antiga e não tínhamos passado muito tempo aqui antes das coisas estranhas começarem a acontecer. Numa das primeiras noites ainda tínhamos só algumas panelas e frigideiras desempacotadas para cozinhar, porque estávamos no meio da reforma. Então, lavamos uma das que usamos à mão e deixamos secando em um tapete no balcão. No meio da noite, ouvi um barulhão, mas depois não se seguiu mais nada. Pedi para o meu marido dar uma olhada, mas ele não encontrou nada fora do lugar. Quando acordei de manhã, vi que a panela estava no chão com um grande amassado. Honestamente, não faço ideia de como ela caiu do balcão. Não senti nenhuma presença estranha ou algo parecido, então acabei não pensando muito sobre isso. Mas depois disso, outras coisas esquisitas aconteceram. Um dia, por volta de 11 da manhã, eu estava sentada na cama com meu gato lendo.
De repente, meu gato, que até então eu só tinha ouvido miar, se sentou, olhou fixamente para a porta do quarto e começou a rosnar, e em seguida a chiar. Eu não via nada, não ouvia nada. Foi apenas estranho. Cerca de 6 meses depois, eu estava deitada na cama à noite com meu cachorro, um Golden Retriever chamado Ryan Reynolds. Sim, esse é realmente o nome dele. Lendo, tentando relaxar para pegar no sono. Naquela noite eu estava em casa com meus filhos e meu marido tinha viajado a trabalho. Então, mesmo sendo uma comunidade pequena, cheia de gente boa que cuida de você, eu ainda me sentia um pouco ansiosa. De qualquer forma, eu estava prestes a terminar meu capítulo e ir dormir quando, de repente, ouvi alguém correndo pelo corredor. Ryan Reynolds pulou da cama e me olhou. Tenho um filho autista com alguns problemas de saúde que costuma falar enquanto dorme. Então achei que andar enquanto dormia poderia ser sua nova façanha, embora correr não seja exatamente o seu forte. Presumi que era ele e fiquei preocupada, pensando que ele poderia estar tentando sair de casa. Levantei da cama e chamei o nome dele. Não houve resposta. Passei pelo quarto das crianças e os dois estavam dormindo profundamente, esparramados nas camas, sem nenhum sinal de que tivessem se mexido. Ambos pareciam estar naquele sono pesado. O cachorro correu até a sala de estar, mas não havia nada lá. Esse aqui eu realmente não sei como explicar ou descrever. Mais uma vez, eu estava deitada na cama à noite e comecei a ouvir um barulho estranho. Parece loucura, mas era como se fosse o som de um batimento cardíaco. Não era super alto, mas dava para ouvir claramente. Acordei meu marido e perguntei se ele também estava ouvindo. Ele disse que sim, e olha que ele é bem cético sobre essas coisas. Perguntei o que poderia ser, mas ele não fazia ideia. Fomos investigar, e o som era mais forte no quarto de hóspedes, que fica ao lado do quarto das crianças. Quanto mais perto da parede compartilhada, mais alto ficava. O mais estranho é que no quarto das crianças não havia nenhum som, nada. E então ouvimos algo parecido com uma respiração, como se a casa estivesse inspirando e expirando. Não conseguimos descobrir de onde vinha ou o que poderia ser. Meu marido acabou voltando a dormir, mas eu fiquei na cama, ouvindo aquele som de batimento cardíaco misturado com respirações estranhas. A noite estava tranquila, sem vento, e nunca ouvimos esse som de novo. Depois, meus vizinhos me contaram que uma amiga deles que morava aqui faleceu há alguns anos por causa de um câncer. Eles disseram que ela parecia ser uma pessoa divertida, então, quando estou sozinha, às vezes converso com ela, pedindo para que ela ajude mais com a arrumação da casa, em vez de só mover coisas ou piscar as luzes. Seria ótimo, né? Um desejo meu, claro. Meu filho, por outro lado, se recusa a ficar sozinho na sala de estar. Ele diz que sente alguém o observando. Ele garante que não parece ser algo ruim, mas ele simplesmente não gosta da sensação. Acho que só o tempo vai dizer se é apenas nossa imaginação ou se tem algo mais. E agora, tenho mais uma última história para compartilhar esta noite. A pessoa que passou por isso teve várias experiências curtas, mas o motivo pelo qual quero compartilhar é que essa é uma daquelas raras histórias de fantasmas que trazem uma sensação de conforto e positividade, em vez de ser assustadora ou aterrorizante. Parece que todo mundo tem histórias assustadoras de fantasmas, mas não é todo dia que você ouve alguém contar uma história tranquila sobre fantasmas. Bom, eu tenho uma. A primeira delas envolve a amiga da minha avó, que morou bem na frente da casa dela por muitos anos, até que um dia faleceu. A gente costumava visitá-la e ajudá-la com as coisas da casa, já que, apesar de ser independente, a família dela vivia longe. E às vezes ela precisava de uma mãozinha para algumas tarefas mais pesadas. Só para você entender, essa senhora era irlandesa e adorava brincar com a gente. Ela se escondia pela casa e vivia nos pregando sustos. Andava pela casa quase tão silenciosa quanto uma brisa, e de vez em quando aparecia do nada e nos dava um beliscão, soltando um "Hey boyo!". Mas, como sempre acontece, chegou o dia em que essa amiga da minha avó partiu.
Fomos ao velório prestar nossas últimas homenagens. Eu me lembro de estar na fila para cumprimentar a família e dar os pêsames, quando, do nada, senti um beliscão nas costas e ouvi alguém sussurrar: "Hey, boio." Na hora, dei um pulo, mas felizmente ninguém percebeu. Durante um bom tempo eu jurava que era a velha senhora pregando mais uma peça. Hoje, olhando para trás, acho que ela só estava se despedindo. Anos depois da morte da amiga dela, chegou o momento da minha avó partir também. Nada de extraordinário aconteceu na época, então esses detalhes não são muito relevantes. O que importa mesmo é que depois disso meu avô nunca mais foi o mesmo. Décadas mais tarde ele também partiu, se juntando a ela. Quando fizemos uma última ronda na casa antes de deixar um familiar se mudar para lá, decidi voltar ao quarto da minha avó. Assim que abri a porta, senti um calor inesperado e vi um breve brilho dourado no canto do meu olho. Acho que ela voltou para buscar o meu avô. Alguns meses depois disso, foi a vez da minha própria mãe falecer. A morte dela foi mais repentina que as outras, então levou um tempo até a gente se acostumar com a ideia. Quando minha irmã veio me ajudar a arrumar as coisas da nossa mãe, ela trouxe meu sobrinho e uma menininha junto. Depois que já tínhamos vasculhado as caixas e nos despedíamos, abri a porta dos fundos para deixar o ar frio de outubro entrar um pouco. Do nada, a garotinha aponta atrás de mim e pergunta: "Quem é aquela senhora acenando?" Olhamos na direção que ela estava apontando, achando que talvez fosse algum vizinho passeando com o cachorro, mas não havia ninguém ali. E então a menina pergunta: "É a sua Xixi?" Xixi era como meu sobrinho chamava minha mãe na época, porque ele ainda estava aprendendo a falar. E claro que o menino ficou todo animado e respondeu: "Sim." Todos os adultos só se olharam em silêncio. Gosto de pensar que era minha mãe, ficando por perto só para ver o neto uma última vez antes de partir. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela cidadezinha no interior, minha visão sobre isso mudou totalmente. No início, o lugar parecia completamente inofensivo, uma daquelas cidades pequenas com casas afastadas umas das outras e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa urbana, mas sentia que precisava de um tempo longe, escapar do caos e das rotinas intermináveis da cidade grande. Foi então que um amigo sugeriu que eu passasse uns dias na propriedade rural que ele tinha herdado dos avós, no interior de Minas Gerais. Ele quase nunca ia lá e me ofereceu a chance de ficar um tempo no sítio, que ficava a mais ou menos 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, fiquei impressionado com a tranquilidade do lugar. As colinas verdes, o céu limpo e a sensação de isolamento tinham algo de reconfortante, mas ao mesmo tempo traziam um toque sutil de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram bastante amigáveis, mas eu percebia um jeito estranho com que me olhavam, como se soubessem de algo que eu desconhecia. Nos primeiros dias, aproveitei muito aquela paz. O sítio era enorme e as noites eram absolutamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento que passava entre as árvores. Eu passava o tempo lendo meus livros, caminhando pelas trilhas e dormindo sem nenhuma preocupação. No entanto, conforme os dias se passavam, comecei a perceber coisas que me deixaram um tanto inquieto. Eram pequenos detalhes que, a princípio, eu tentei ignorar. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um barulho que não consegui identificar. Parecia um farfalhar vindo do mato fechado, seguido por um sussurro bem leve, quase impossível de ouvir. Naquele momento, tentei não dar atenção, pensando que podia ser só o vento ou algum animal. Mas na noite seguinte, o som se repetiu. Vinha exatamente do mesmo ponto, no meio da mata. Dessa vez, peguei uma lanterna e resolvi investigar. Caminhei até a borda do mato, iluminando as árvores com a luz. Assim que a lanterna tocou as folhas, o farfalhar cessou de repente, e o silêncio que tomou conta do lugar era absoluto. A escuridão parecia ainda mais espessa ali, e uma sensação de desconforto começou a me invadir. Decidi voltar para a casa.
Os dias que seguiram foram estranhos. Comecei a perceber que algumas coisas estavam fora do lugar quando acordava. Objetos que eu tinha deixado em um canto da casa apareciam em outro, como se alguém os tivesse mexido durante a noite. Tentei acreditar que era só distração minha, mas aquela sensação de estar sendo vigiado foi ficando cada vez mais forte. Certa tarde, enquanto eu caminhava pelos arredores, encontrei um morador local cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos e quando ele soube que eu estava no sítio do meu amigo, seu semblante ficou sério. "Você está sozinho lá?" ele perguntou. Eu confirmei. O homem balançou a cabeça devagar e olhou para o chão, murmurando algo que não conseguia entender bem. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça novamente e disse: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o normal, e quando a escuridão se instalou, algo parecia fora do lugar. O farfalhar voltou, mas dessa vez estava mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar com força, balançando as árvores ao redor violentamente. Fiquei dentro de casa tentando manter a calma, mas aquela sensação de que algo estava errado não me deixava. Por volta de meia-noite ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse apenas roçando os dedos contra a madeira. Meu coração acelerou. Quem poderia estar ali, no meio do nada a essa hora? Peguei uma faca da cozinha tentando controlar minha respiração e fui até a porta. As batidas continuaram e por um instante considerei abrir, mas algo dentro de mim gritava para eu não fazer isso. Então ouvi uma voz. Era baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar." "Só por um momento", disse. Era uma voz feminina, suave e doce, mas havia algo de errado com ela. Uma frieza, uma distância que não parecia humana. Fiquei paralisado por alguns segundos até que as batidas pararam de repente. O silêncio que veio depois foi aterrorizante. Eu me afastei da porta, tentando me acalmar, mas sabia que tinha algo lá fora esperando. Peguei a lanterna de novo, mas não tive coragem de abrir a porta. Subi para o quarto e tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei deitado, ouvindo o farfalhar das árvores lá fora, as batidas que ecoavam na minha cabeça e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte, decidi que precisava conversar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha, em busca de respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho. Depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava tinha pertencido, há muitos anos, a uma família conhecida por praticar coisas estranhas. As pessoas da cidade evitavam falar sobre isso, mas os boatos diziam que rituais antigos foram realizados naquela terra. "Dizem que algo ficou preso lá", ela disse com uma expressão preocupada. "Não é bom mexer com essas coisas." Tentei afastar o que ela disse, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia, só para ter certeza de que não estava perdendo a cabeça. Voltei ao sítio à tarde com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto não me deixou um minuto sequer. Naquela noite, o farfalhar voltou, mais forte, e logo as batidas começaram também, dessa vez mais intensas e insistentes. Eu estava determinado a não ceder, mas quando ouvi a voz de novo, tudo mudou. Ela não estava mais pedindo para entrar, agora estava zangada. "Abre essa porta." A ordem veio gelada, cortante, e meu corpo reagiu sem que eu quisesse. Comecei a andar em direção à porta, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito ecoou lá fora. Um grito horrível que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Recuei tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava lá fora, e eu sabia que, se abrisse a porta, não viveria para contar a história. O grito parou, mas a presença permaneceu. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e ligar para meu amigo, implorando que viesse até o sítio. Quando ele chegou, o sol já tinha nascido, e o que ele encontrou foi uma versão destruída de mim. Eu não conseguia falar sobre o que tinha acontecido,
mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo nos meus olhos. Fomos embora naquela manhã e eu jurei que nunca mais voltaria. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra, algo que ainda busca por algo que perdeu, talvez. Não sei exatamente o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam continuar enterrados, e fui tolo em tentar desvendá-los. Mas a história não acabou aí. Mesmo depois de deixar o sítio e voltar à minha vida normal, o terror continuou a me perseguir. Aquela experiência deixou uma marca profunda na minha mente. Comecei a acordar frequentemente à noite com a sensação de que alguém me observava. Pesadelos com a voz feminina e as batidas na porta se tornaram parte do meu dia a dia. Minha casa na cidade, que antes era um refúgio, agora parecia ser o palco das minhas maiores angústias. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi um farfalhar vindo da varanda. Um som muito parecido com o que ouvi no sítio. Meu coração disparou e uma onda de pânico tomou conta de mim. Levantei lentamente, tentando manter a calma, e olhei pela janela. Não havia nada lá fora, mas a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte. No dia seguinte, decidi mergulhar mais fundo na história do sítio. Passei horas na biblioteca da cidade, pesquisando sobre a antiga família que havia possuído o lugar e procurando por qualquer ocorrência estranha naquela região. Descobri que, além dos boatos sobre rituais antigos, havia registros de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. A conexão entre esses acontecimentos e o sítio era vaga, mas havia algo em comum: a presença de uma força maligna. Também encontrei menções a um antigo livro que, segundo rumores, continha práticas esotéricas e rituais que poderiam explicar os fenômenos que presenciei. O livro estava guardado numa antiga biblioteca municipal e os registros mostravam que ele havia sido removido há décadas. O que me deixou ainda mais inquieto foi que ninguém sabia onde esse livro estava agora. Minha busca pela verdade me levou a uma jornada que ultrapassava os limites do razoável. Fiquei obcecado em entender o que realmente estava acontecendo e em encontrar respostas que talvez jamais viessem. Em um impulso desesperado, entrei em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que já havia trabalhado em casos semelhantes. Ele concordou em me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais perturbador. Durante nossa investigação, o especialista revelou que o sítio estava localizado em um ponto onde as energias cósmicas se cruzavam de forma peculiar. Esses locais, segundo ele, eram conhecidos por atrair entidades e forças malignas que buscavam se manifestar no nosso mundo. Era como se o sítio fosse um portal para algo muito mais sombrio. A história dos avós do meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas donos de uma propriedade rural, faziam parte de algo muito maior e mais sinistro. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou apaziguar as forças que habitavam aquela região. O sítio, com seu isolamento e a energia antiga que permeava o local, havia se tornado o epicentro de eventos paranormais que ultrapassavam as barreiras do tempo. Mesmo com todas essas revelações, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que estive lá. Voltei ao sítio meses depois, decidido a enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Estava armado com novas informações e preparado para encarar a verdade. No entanto, ao chegar, encontrei o lugar completamente abandonado. A casa estava em ruínas e a atmosfera era ainda mais pesada do que eu lembrava. O farfalhar e as batidas haviam cessado, mas uma sensação opressiva de mal-estar pairava no ar. Enquanto explorava os escombros, encontrei um antigo altar oculto em um dos cômodos. Havia símbolos estranhos e marcas misteriosas nas paredes, e um livro antigo repousava sobre o altar. O mesmo livro que havia desaparecido da biblioteca municipal. Quando toquei no livro, uma onda de energia fria me envolveu e senti uma presença invisível me observando. O que aprendi naquele dia foi aterrorizante. O livro continha instruções para rituais que visavam abrir portais para outras dimensões.
e as marcas nas paredes faziam parte de uma tentativa de manter essas portas fechadas. Algo havia dado terrivelmente errado, e a presença que eu senti no sítio era uma manifestação de uma entidade que havia escapado para o nosso mundo. Decidi deixar o sítio imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. A partir daquele momento, minha vida mudou para sempre. O que deveria ter sido uma escapada tranquila no interior se transformou em uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. O mistério do sítio e o que ele abrigava não eram apenas histórias para assustar. Eram realidades aterrorizantes que me forçaram a encarar o desconhecido. Essa experiência mudou minha vida de formas que eu jamais poderia imaginar. Algo antigo e sombrio habita aquela terra. Algo que ainda busca por aquilo que perdeu, talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas de uma coisa eu tenho certeza. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui ingênuo ao tentar desvendá-los. Aquele sítio, com seu passado oculto e suas forças malignas, me deixou com uma compreensão assustadora sobre o que se esconde nas sombras do mundo. E apesar de tudo, sei que o que encontrei lá é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e incompreensível. Quando eu tinha 16 anos, minha família resolveu passar um tempo em uma fazenda que tinha sido deixada para nós por um parente distante. A ideia era bem simples: fugir da correria da cidade, respirar um pouco de ar fresco e, quem sabe, conhecer mais sobre nossas raízes. Porém, o que parecia ser uma tranquila escapada acabou se transformando em algo que desafiaria minha visão do mundo e do sobrenatural. A propriedade ficava em um lugar bem isolado, cercada por campos imensos e uma floresta densa que se estendia até onde os olhos podiam enxergar. A casa, com seu telhado de telhas vermelhas e paredes de pedra gastas pelo tempo, tinha um charme rústico, mas também exalava um certo mistério que nos envolvia. As janelas grandes, cobertas por cortinas pesadas, e a varanda, que claramente precisava de uma nova pintura, davam à casa um aspecto acolhedor, mas ao mesmo tempo solitário. Parecia o lugar perfeito para dar uma pausa da vida moderna. Apesar de todo o charme, o clima do lugar trazia uma sensação de isolamento que contrastava com a agitação da cidade que havíamos deixado para trás. Nos primeiros dias, a experiência foi tranquila. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar no lago ali perto e nos acostumar com a vida no campo. As noites eram bem silenciosas, com o som das cigarras e, de vez em quando, o uivo distante de um lobo. Mesmo assim, a tranquilidade do campo tinha algo de quase sufocante. A imensidão do lugar e a solidão que tomava conta das noites começaram a me incomodar. Mas eu tentava afastar esses pensamentos, achando que era só questão de me acostumar à nova rotina. Porém, logo começamos a notar coisas estranhas, que não faziam sentido para nós. O primeiro sinal de que algo não estava certo aconteceu numa noite particularmente escura. Estávamos todos na sala assistindo a um filme antigo que encontramos na estante da casa, quando a televisão começou a ter uma interferência esquisita. O som ficou distorcido, e antes que entendêssemos o que estava acontecendo, a TV simplesmente desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho de novo, mas não adiantou. Enquanto ela mexia na televisão, olhei pela janela e vi uma luz fraca piscando entre as árvores da floresta. No começo, achei que fosse a luz de algum vizinho, ou talvez um reflexo qualquer, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de uma forma inexplicável. Resolvi dar uma olhada, pensando que poderia ser algum grupo de caçadores ou um visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí em direção ao campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção àquela luz, mas quanto mais eu me aproximava, mais ela se afastava. Um arrepio subiu pela minha espinha, e a sensação de que algo estava errado só crescia. Quando finalmente cheguei ao lugar onde a luz parecia estar, percebi que não havia ninguém lá. A luz tinha desaparecido, e o silêncio ao meu redor era total.
Voltei para casa com a estranha sensação de que estava sendo observado. Meus pais estavam nervosos, mas conseguiram arrumar a televisão e a noite seguiu seu curso. Mesmo assim, eu não conseguia afastar a sensação de desconforto, como se algo estivesse nos vigiando e nos seguindo o tempo todo. Nos dias que se seguiram, outros acontecimentos estranhos começaram a aparecer. Percebemos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo que tivéssemos certeza de tê-las fechado antes de sair. À noite, ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo que todos nós estivéssemos no andar de baixo. Meu pai tentava explicar, dizendo que o vento poderia estar abrindo as portas, mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. Numa tarde, enquanto explorava a floresta, me deparei com uma cabana pequena e abandonada. Ela estava escondida entre as árvores, quase totalmente camuflada pela vegetação. A porta estava entreaberta e a curiosidade acabou me levando a entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas o que realmente me chamou a atenção foram uns símbolos estranhos desenhados nas paredes. Eram figuras e marcas que pareciam feitas com algo escuro e pegajoso. Um arrepio percorreu meu corpo ao olhar para aqueles símbolos, e uma sensação de medo tomou conta de mim. Saí rapidamente da cabana e voltei correndo para casa, decidido a contar aos meus pais o que havia encontrado. Quando os levei até lá para ver a cabana, fomos juntos até o local, mas, para minha surpresa, a cabana estava vazia, e os símbolos tinham desaparecido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, mas minha mãe parecia preocupada. A sensação de que algo estava profundamente errado só aumentava, e eu já não conseguia ignorar. Foi naquela noite que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Estávamos todos na cama quando começamos a ouvir um som esquisito vindo do sótão, como se algo estivesse se arrastando ou se movendo devagar. Meu pai decidiu subir para verificar, mas, ao chegar lá, só encontrou caixas e muita poeira. Mesmo assim, a sensação de que havia algo espreitando não desapareceu. Na mesma noite, fui acordado por um som de batidas na janela do meu quarto. Quando olhei para fora, vi uma figura encapuzada parada sob a luz da lua. Ela estava completamente imóvel, como se me observasse. Corri para acordar meus pais, mas, quando voltamos ao meu quarto, a figura tinha sumido e a janela estava fechada. O medo tomou conta de mim, e eu não consegui mais dormir naquela noite. Nos dias que seguiram, a situação só piorou. Encontramos nossos objetos pessoais espalhados pela casa, como se alguém tivesse mexido em tudo. Meu pai, já frustrado, tentava achar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas minha mãe e eu estávamos cada vez mais convencidos de que algo sobrenatural estava em ação. A sensação de que algo estava sempre à espreita nunca sumiu por completo. Mesmo depois de voltarmos para a cidade, o trauma da experiência continuou nos acompanhando. Nunca mais voltei ao sítio desde então. E o que vivi ali mudou para sempre a forma como vejo o sobrenatural. Aprendi que, por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão, e que às vezes é melhor deixar certos mistérios enterrados. Com o tempo, comecei a revisitar minhas lembranças e tentar entender melhor o que aconteceu. Fiz algumas pesquisas sobre a propriedade e descobri que ela tinha uma história bem sombria. O parente que a deixou para nós havia falecido de maneira misteriosa, e os registros mostravam que a casa havia trocado de dono várias vezes por conta de eventos inexplicáveis e acidentes estranhos. Isso só aumentou a sensação de que havia algo sinistro escondido naquela terra. Em busca de respostas, entrei em contato com um especialista em história local, que conhecia bem a região e seus antigos habitantes. Fui até sua pequena biblioteca no centro da cidade, e lá descobri que a área onde ficava a propriedade já tinha sido palco de práticas esotéricas e cultos antigos. A ideia de que minha família tinha se instalado em uma casa com um passado tão carregado de mistério e escuridão me deixou ainda mais inquieto. O especialista explicou que na antiguidade a região era conhecida por ser um local de rituais antigos, alguns envolvendo invocações e acordos com entidades sobrenaturais.
Ele mencionou que esses lugares costumavam reter uma energia residual capaz de atrair fenômenos sobrenaturais ou criar uma sensação de inquietação e medo para quem vivia ali. Isso ajudava a explicar os eventos estranhos e a constante sensação de ser observado que eu havia sentido. Uma noite, já de volta à cidade e tentando seguir em frente, tive um sonho com a casa. No sonho, a casa estava em chamas e as sombras das figuras encapuzadas que eu tinha visto antes dançavam ao redor, rindo e murmurando em uma língua que eu não conseguia entender. A sensação de terror era tão intensa que acordei em pânico, com o coração disparado e a impressão de que a experiência no sítio estava longe de terminar. Decidi fazer uma última visita ao sítio, na esperança de encontrar algum tipo de explicação ou até realizar um ritual de limpeza por conta própria, já que os eventos estranhos pareciam não ter cessado completamente. Voltei para lá com uma mistura de determinação e medo. Quando cheguei, a casa parecia ainda mais desolada, e o ambiente tinha um ar de decadência que eu não havia notado antes. O que antes parecia apenas um local rústico, agora tinha uma energia negativa palpável. Passei algum tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra cabana, ainda mais escondida, nos fundos da propriedade. Eu não tinha visto essa antes. A cabana estava em um estado de deterioração ainda maior do que a primeira, e dentro dela encontrei objetos que claramente pertenciam a antigos rituais: velas queimadas, pentagramas desenhados no chão e outros itens que sugeriam práticas ocultas. Fiquei paralisado por um momento, tomado pela sensação de que algo estava profundamente errado mais uma vez. Enquanto eu ainda estava dentro da cabana, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O medo se transformou em pânico e eu saí correndo da cabana e da propriedade, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado, a presença invisível, parecia estar mais forte do que nunca. A experiência no sítio deixou marcas profundas em mim. A sensação de que algo sinistro estava escondido naqueles campos e florestas nunca me abandonou completamente, mesmo depois de tantos anos. Às vezes, ao olhar para uma floresta à distância, sinto um arrepio e aquela mesma sensação de que algo está à espreita entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que são melhor deixados intocados. Às vezes, o desconhecido não deve ser explorado, e os segredos do passado são melhor deixados enterrados. Essa experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e aceitar que algumas coisas estão além da nossa compreensão. Eu nasci e cresci em um vilarejo isolado, cercado por campos vastos e florestas densas. Para muitos, esse cenário parecia ser tranquilo, uma vida simples e em harmonia com a natureza. Mas, para quem morava ali, especialmente durante a noite, o ambiente carregava um peso difícil de explicar. A escuridão que caía sobre as casas não era só a ausência de luz, era como se um manto sombrio tomasse conta, abafando e escondendo segredos muito antigos. Meus pais sempre falavam baixinho, em sussurros, sobre histórias de desaparecimentos e coisas estranhas que aconteciam pela região. Eu nunca dei muita atenção a isso, até a noite em que tudo mudou. A casa onde eu vivia ficava no fim de uma estrada de terra batida, praticamente isolada. Na frente, havia um campo aberto e nos fundos, uma floresta densa. O vilarejo era pequeno e as poucas pessoas que viviam ali pareciam presas a uma rotina que nunca mudava. Parecia que o tempo passava de forma diferente ali. Quando a noite caía, o silêncio era profundo. Tudo o que se ouvia eram os sons distantes da floresta. Mas nos últimos meses, eu comecei a perceber algo estranho. Não era o tipo de som comum da natureza. Era mais parecido com passos lentos, arrastados, sempre distantes, mas presentes. Eu tentava ignorar, mas o medo foi crescendo dentro de mim quando percebi que esses passos pareciam estar se aproximando cada vez mais.
A primeira vez que ouvi esses passos, achei que fossem apenas os sons dos animais selvagens que viviam na floresta. Porém, conforme os dias passavam e o barulho continuava, comecei a duvidar dessa explicação. Era uma sensação desconfortável, como se algo estivesse sempre por perto, mas à margem do meu campo de visão. Durante o dia, o campo parecia inofensivo, mas à noite, a escuridão revelava uma outra face. Em uma noite especialmente fria, enquanto eu me preparava para dormir, o som dos passos estava mais próximo do que nunca. Era arrastado, como se algo pesado estivesse se movendo pelo chão, circulando ao redor da casa. Peguei a lanterna hesitante e fui até a janela da sala. Apontei a luz lá fora, mas tudo o que vi foi o campo vazio. No entanto, o som não parava. Era como se alguma coisa estivesse à espreita, aguardando. Naquela noite não consegui pregar o olho. Fiquei sentado na sala observando a escuridão pelas janelas, com uma faca ao meu lado. As semanas seguintes foram ainda mais desconfortáveis. As noites estavam ficando cada vez mais geladas e a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. A neblina densa que cobria as janelas todas as noites me perturbava, como se algo estivesse respirando do lado de fora, apenas esperando que eu olhasse. Até que numa dessas noites, ao me deitar, ouvi um som estranho vindo do quarto de hóspedes, que ficava nos fundos da casa. Um estalo, seguido de algo arrastando pelo chão de madeira. Levantei da cama tentando não fazer barulho e fui até o corredor que levava ao quarto de hóspedes. Quando me aproximei, vi que a porta estava entreaberta e uma luz fraca, quase imperceptível, vinha de dentro. Meu coração disparou, mas com a faca na mão, empurrei a porta com cautela. A cena que encontrei lá dentro me deixou congelado. No chão, algo que parecia lama escura e viscosa formava uma trilha que levava até a janela. As cortinas balançavam levemente e o ar estava pesado, carregado com um cheiro úmido e apodrecido. Quando olhei para a janela, vi uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas parecia estar ali, do outro lado, me observando. O medo tomou conta de mim de tal forma que saí correndo sem olhar para trás, sem nem lembrar de fechar a porta. Me tranquei no meu quarto, tremendo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era só um sonho, um pesadelo. Mas no fundo eu sabia que não era. Na manhã seguinte, com a luz do sol entrando pelas janelas, as coisas pareciam normais, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu estava mais atento e percebi que aquela sensação de estar sendo observado nunca mais me deixou. E o pior, os passos voltaram, mas agora estavam dentro da casa. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava com o som de algo se arrastando pelo chão, sempre vindo do quarto de hóspedes. Ignorar isso estava ficando impossível e minha sanidade começava a desmoronar. Os dias que se seguiram foram marcados por um crescente desespero. A neblina que cobria as janelas ficava mais espessa a cada noite e o silêncio da casa só era quebrado por esses sons perturbadores que eu não conseguia explicar. O cheiro de podre, que vinha do quarto de hóspedes, parecia impregnar o resto da casa, e a sensação de ser observado não me abandonava. Eu tentava encontrar algum conforto na minha rotina, mas o terror parecia se infiltrar em cada aspecto da minha vida. Uma noite, finalmente não consegui mais suportar aquele terror silencioso. Peguei uma lanterna e uma faca, decidido a descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo no quarto de hóspedes. A neblina nas janelas estava mais densa do que nunca, e o ar parecia gelado, como se a própria casa estivesse perdendo a vida. Abri a porta do quarto com um empurrão firme, mas o que vi lá dentro me fez recuar imediatamente. Aquela figura, a mesma sombra grotesca que eu havia visto antes, estava ali. Só que dessa vez, ela não estava do lado de fora. Ela estava dentro do quarto, parada em um canto, me observando. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. A coisa tinha uma forma humanoide, mas seus membros estavam distorcidos, alongados de uma maneira bizarra. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se aquela criatura não pertencesse a este mundo, como se fosse uma ruptura na realidade. Por alguns segundos ficamos ali, parados, eu e a criatura, sem nos mexermos. Então,
Ela começou a se arrastar na minha direção, emitindo aquele som gutural que eu já havia ouvido antes. O pavor tomou conta de mim e eu corri para fora da casa, sentindo o terror me consumir. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até o vilarejo, sem conseguir pensar em nada além de escapar. Quando finalmente cheguei à casa de um dos vizinhos, bati na porta com força até que alguém me atendeu. Falei sem fôlego, tentando explicar o que havia visto, mas até para mim era difícil acreditar. Eles decidiram voltar comigo na manhã seguinte para investigar. Ao amanhecer, voltamos para minha casa. O campo estava calmo e tudo parecia normal. Mas, ao entrar no quarto de hóspedes, lá estava a trilha de lama escura no chão. Não havia sinal da criatura, mas todos podiam ver que algo muito errado tinha acontecido ali. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu, e aquela figura grotesca parece ter deixado uma marca permanente na minha mente. Os vizinhos tentaram me confortar, mas o medo era real, palpável. Eu precisava sair daquele lugar e rápido. Alguns dias depois me mudei para longe, mas o medo e as lembranças daquela noite nunca me abandonaram. Ainda acordo no meio da noite, suando frio, com aquela sensação de que algo está me observando. E o mais assustador é que, mesmo estando longe, sinto que não consegui escapar. Algo antigo, algo que habita aquelas terras há mais tempo do que qualquer um pode imaginar, ainda está lá, me esperando. Talvez, um dia, eu seja forçado a voltar. Parece que aquele lugar está preso a mim, e eu a ele, em uma conexão sinistra que vai além da compreensão humana. Ainda hoje, quando o vento sopra nas noites frias e ouço sons distantes, não consigo evitar a sensação de que a criatura ainda está à espreita, esperando pelo momento certo para se mostrar de novo. O medo que senti naquela casa não foi uma experiência isolada. Ele se tornou uma sombra que se estende por toda a minha vida, me lembrando que algumas histórias antigas não são apenas lendas, mas verdades sombrias, ocultas na escuridão, prontas para surgir quando menos se espera. Apesar de todos os meus esforços para esquecer, a lembrança daquela noite continua ecoando, perturbadora, uma memória que nunca deixará de me assombrar. Aqueles dias no vilarejo, o campo, a casa, a criatura, tudo isso se tornou parte de mim. Um lembrete constante de que, mesmo nos lugares mais pacíficos e isolados, os segredos mais terríveis podem estar escondidos, à espreita. Aprendi da pior forma que algumas coisas é melhor deixar sem ser descobertas, pois o terror que vivi foi além do simples medo. Ele se transformou em uma marca indelével na minha alma.